Olá, amigos da TV Metropolitana. Hoje, novamente aqui com vocês, em companhia de dois profissionais importantes, gabaritados dentro da área que eles atuam. Eu vou conversar com eles e tirar algumas dúvidas, aprender um pouco de uma doença que é bem conhecida e bem incômoda, inclusive, chamada hiperidrose. Quem não sabe dessa doença, seja de um amigo que em relação às mãos que ficam suando muito, bem desconfortável, enfim, existe um tratamento para isso e existem profissionais aqui na cidade que estão altamente qualificados para tratar você. Dr. Mário Gemini, queremos conhecer um pouco mais ele depois, ele vai nos contar, ele vai nos informar um pouco sobre essa doença. Mário Gemini é professor da Unital, membro do corpo clínico dos 3 hospitais daqui da região, da cidade, altamente qualificado cirurgião torácico. Dr. Maurício Cosmanichi, também cirurgião torácico da cidade e faz parte também da equipe que faz o tratamento da hiperidrose e tratamento cirúrgico. Sejam bem-vindos, Mário e Maurício. Obrigado. Bom dia, obrigado. Mário, primeiro, que é a hiperidrose? De uma forma em que todo mundo entenda e que saiba exatamente com quem estão lidando. A hiperidrose ela é uma disfunção fisiológica onde o paciente sua de maneira exagerada em alguns pontos do corpo. Ela costuma se concentrar mais na cabeça, seria hiperidrose crâniofacial, nas mãos, palmar, na axila, axilar e às vezes nos pés, plantar. Isso gera um incômodo muito grande para o paciente, porque leva a uma alteração limitante quando isso é nas mãos e uma alteração até de relacionamento social quando é na axila. Então, hoje a gente tem um tratamento cirúrgico para isso. Essa doença se associa a alguma situação nervosa, quer dizer, se exacerba quando a pessoa está nervosa, em tensão, ou é independentemente disso? Ela se exacerba bastante quando o paciente fica mais ansioso. A ansiedade desencadeia a hiperidrose nessas pessoas que têm essa resposta exagerada de começar a suar com mais facilidade. E ela ocorre tanto no verão como no inverno, às vezes até piora durante o inverno e causa um incômodo muito grande para o paciente. Quer dizer, não só é nas mãos que o paciente sua, então tem vários locais do corpo que existe essa sudorese excessiva, então, né? Os mais comuns, como eu disse, na cabeça, nas mãos, axila e nos pés. Com que frequência você vê essa alteração na população? Que sexo, que faixa etária, enfim? Bom, quanto ao sexo, é mais comum encontrar isso em mulheres. Quanto à incidência, há um tempo atrás achava-se que 0,5% da população tinha isso, mas as pessoas escondiam ou não falavam sobre esse tipo de problema. Hoje se sabe que chega até quase 3% da população com hiperidrose. Quanto à idade, pode acontecer desde pequeno, desde criancinha, 2, 3, 4 anos, começar a apresentar hiperidrose. Em algumas mulheres isso acontece durante ou após a puberdade. É muito raro iniciar depois da vida adulta. Algumas coisas podem desencadear isso. A gente sabe hoje que o uso de drogas, principalmente derivados de cocaína, podem levar à hiperidrose. O uso de substâncias anabolizantes, o pessoal que toma bomba para halterofilismo, tal, fisicultura, pode levar a uma alteração fisiológica também, que começa a ter hiperidrose depois da idade adulta. Alguns antidepressivos, isso ainda está um pouco em estudo, podem levar a isso também. Maurício, em relação ao tratamento, o que você pode dizer em relação a isso? O tratamento cirúrgico existe? Como é? Em relação ao tratamento, a hiperidrose não é uma doença de fácil tratamento. Existiram algumas tentativas de tratamentos clínicos com medicações, loções, talcos, pomadas, e a maioria delas não tem grande sucesso, e os pacientes acabam procurando a gente para fazer o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico consiste na cirurgia chamada simpatectomia. Tá? É uma cirurgia feita por vídeo, na verdade, ela é feita
bilateralmente. A pessoa, quando tem a hiperidrose, seja ela crâniofacial, palmar, ela acaba suando dos dois lados de uma maneira uniforme. Desculpa que te corte, essa cirurgia, a simpatectomia, não tem nada a ver se a pessoa é simpática ou não, né? Não, muito pelo contrário. A doença é que não é simpática com ela, então a gente Não, vai tentar bom resolver esse Porque problema. às vezes os amigos telespectadores estão se perguntando, será que eu, que não sou simpático, deveria me submeter a essa cirurgia? Então é bom esclarecer. Pois não, na verdade nós vamos atuar no sistema nervoso, que é chamado de simpático, mas que causa esse efeito para essas pessoas, então para elas ele não é nada simpático. Então essa cirurgia, como eu estava dizendo, ela é feita por vídeo, né? A cirurgia é feita dos dois lados, porque para que a gente consiga interromper esse canal do suor excessivo de um lado e de outro. A cirurgia é feita por vídeo, são 4 pequenos cortes, 2 de cada lado. Nas mulheres o corte é feito no sulco inframamário, bem na região embaixo da mama, e na axila. E nos homens também na axila e bem na linha do mamilo, ou seja, são cicatrizes bastante discretas, né? Num desses cortinhos a gente entra com a câmera, localiza a cadeia simpática, que é uma cadeia nervosa, que é o que desencadeia o mecanismo do suor, e vamos atuar numa determinada altura da cadeia simpática, dependendo de qual é o problema que a pessoa tem. Se o problema dela é no crânio facial, na axila ou nas mãos. A cirurgia que é realizada por nós, que é uma cirurgia torácica, que é feita dentro do tórax, ela tem como objetivo o tratamento da hiperidrose crânio facial, axilar e palmar, cabeça, axila e mãos. E a hiperidrose plantar, que é nos pés, na maioria das vezes ela está muito associada ao problema das mãos. A gente nota que muitas vezes as pessoas têm a hiperidrose na mão e tem também nos pés. A cirurgia não é feita especificamente para quem tem problema nos pés, mas a maioria das pessoas que operam as mãos melhoram os pés também. Tá? É uma cirurgia feita com anestesia geral, ela requer internação hospitalar, mas é uma internação breve. Normalmente o paciente é internado de manhã, faz a cirurgia e tem alta no final da tarde. Tá? É interessante que, inclusive, vocês saibam que o Maurício está frisando nisso, uma cirurgia que, apesar de requerer uma internação com anestesia geral, é uma cirurgia de mínimo acesso. São 4 cortes pequenos, inclusive muitos deles bem escondidos, então são cortes que apenas ou nem vão ser enxergados posteriormente. É uma cirurgia que é simples, tá? E vai, de fato, a resolver um grande problema, que às vezes é a situação de você dar a mão para uma pessoa e se encontrar com que a mão está encharcada de suor. Não só, inclusive, a mão, senão também o pé, que pode, então, provocar até micoses excessivas, provocar incômodos realmente nos pés. Então, é interessante, é importante que, às vezes, de repente, tem pessoas que ficam com medo de se submeter a uma operação cirúrgica desse tipo. Então, você está, de fato, esclarecendo que não é nada disso, né? Tem algum risco a cirurgia? A cirurgia ela tem baixo risco, né? Toda anestesia tem o seu risco, mas normalmente os pacientes que nos procuram são pacientes jovens, sem grandes problemas, apesar de não ter limitação de idade para fazer a cirurgia. A cirurgia é uma cirurgia de baixíssimo risco, como eu disse, numa internação muito breve, né? Então a cirurgia, a maioria, o grau de satisfação dos pacientes que a gente opera, e a gente tem operado pacientes em larga escala, a gente está operando bastante essa cirurgia já há alguns anos, e o grau de satisfação das pessoas que operam e se veem livres deste problema, que por um tempo até foi tentado colocar como um problema estético. Mas não é um problema estético, é um problema social. A pessoa que sua demais nas mãos ou nas axilas, e nas axilas muitas vezes esse excesso de suor pode estar ligado ao excesso de odor, o cheiro desagradável, e a cirurgia também melhora nesse aspecto, né? Isso realmente não é um problema estético, é um problema social, que hoje em dia é resolvido com uma cirurgia simples, mas que requer profissionais capacitados, localização capacitada. Essa cirurgia, a nossa equipe só faz ela no hospital, para que tenha toda uma segurança, e é uma cirurgia que tem um baixíssimo índice de complicação e um alto grau de satisfação. Você que, de repente, está pensando que tem, de repente, esse problema, e está pensando em ir em São Paulo, porque é o único lugar onde se opera esse tipo de situação, de questão, então saiba que aqui em Taubaté temos profissionais aptos e bem gabaritados para realizar a cirurgia sem nenhum problema. Mário, tem alguma limitação à cirurgia? Quer dizer, tem pessoas que podem fazer, outros não, como que é? Boa pergunta. A idade não é uma limitação importante, apesar de que a gente prefere operar os pacientes que tenham
uma idade um pouco maior, muito mais devido ao tubo que a gente usa para anestesia, ela é uma idade acima de 14, 15 anos seria o ideal, se bem que nós já operamos crianças com 10, com 8 anos, por causa da anestesia. A outra limitação que pode existir são doenças associadas. Então, é um paciente que tem uma doença que impeça o procedimento cirúrgico, não por causa da cirurgia em si, mas do procedimento. Então, é um paciente que é um cardiopata, um pneumopata, um paciente que tem uma doença pulmonar grave, que não pode ser submetido à cirurgia. E uma outra é quando os pacientes têm, ou já tiveram mesmo na infância, pneumonias graves com derrame pleural, com acúmulo de líquido, onde as pleuras se colam e a cirurgia por vídeo se torna inviável, porque não existe onde entrar com o equipamento. Nesses casos, a cirurgia teria que ser aberta, não dá para fazer por vídeo, seria por maneira convencional. Mas isso é raro acontecer, e a gente avalia bastante os pacientes antes da cirurgia para poder separar quem pode e quem não pode ser submetido a ela. Ou seja, existe uma avaliação pré-operatória que vai decidir que tipo de cirurgia vai ser feita, onde estão as limitações do paciente, e isso, claro, que é uma decisão bem orientada a que o resultado seja o melhor possível. Estamos aqui, amigos telespectadores, conversando com Mário Iemini e Maurício Kuzmanishi, cirurgiões torácicos, sobre uma doença que afeta a 3% da população aproximadamente, chamada hiperidrose. Essa doença que provoca uma sudorese excessiva das mãos, das axilas e os pés. Essa doença tem tratamento. Esse tratamento está aqui na nossa cidade com 2 profissionais altamente formados para isso. Estamos aqui na Metropolitana e daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, que daqui a pouco estaremos conversando sobre os efeitos colaterais dessa cirurgia.